E aí, meus amiguinhos, estou tranquilo com vocês? Hoje estamos aqui com o Dr. Juan. Ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com as provas de Revalida. Nós vamos conversar e vamos saber como foi que ele se preparou para essa prova de 2021. Ele já fez algumas provas anteriores e nós vamos conversar sobre a experiência dele em fazer diversas provas. Vamos lá, vamos conversar com ele. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bem, rapaz. Eu queria te perguntar, primeiro, como foi que você me conheceu e de onde você é? Eu te conheci pelo YouTube. Na verdade, eu entrei um dia por internet, aí eu consegui ver a você. Eu sou médico da Bolívia, me formei na Universidade Maior de São Simão. Então você já... E por que decidiu revalidar no Brasil? Por que foi que você decidiu? Olha, é um pouco emocional, porque na Bolívia está bem difícil. Ou seja, lá aconteceu lá problema na Bolívia, você decidiu vir para o Brasil para revalidar. E como foi que você falou que já fez as provas anteriores? Sim. Vamos falar da prova de 2020. De 2020 você fez. Sim. Como foi a sua preparação para a prova de 2020? Como foi que você estudou para a prova de 2020? Bom, eu já tinha feito o meu curso, né, para 2016, só que eu vi que, digamos, me faltava alguma coisa, algum estímulo para poder entender a pergunta que fazia no INEP, porque as provas do INEP são bem diferentes das provas, digamos, para residência, outro tipo de provas, né? Então, por isso que eu foquei mais em seguir a você, porque você dá muitas dicas, dá muita, digamos, por dizer, ensina o que é essa prova do INEP. Entendi. Você agora para 2020. Você me conheceu em que ano? 2020 ou 2021? Eu te conheci em 2019. 2019. Foi logo no comecinho, então. Bem lá no começo. Bem no comecinho, cara. Aí, pronto. Então em 2020 você já começou a ter uma visão diferente de resolver questões. Já entrei com mais segurança para fazer a prova. Porque As provas antes anteriores, você fez qual? A gente tava falando, você fez a de 2016, 2017, você falou para mim. Você fez mais alguma? fiz, eu fiz no 14, no 15. Você fez 14, 15, 16, 17, 20 e 21. Isso. Aí na de 20, eu já estava 19, a gente estava fazendo as lives juntos, né? Estudando, e você falou que aí mudou a mentalidade em relação às questões, e quando você mudou, como assim? Porque você já vinha fazendo as provas anteriores. Como era o seu estudo antes? Assim, resumindo, o estudo antes como era e o que foi que mudou na sua forma de estudar? Na forma de estudar foi que comecei a revisar com você as provas, né, que é o mais importante para fazer a prova do INEP. Tanto assim que eu falo a muitos amigos que fizeram esta vez comigo a prova do INEP, eu falei assim, vocês conseguiram fazer a prova? Estava difícil. Eu falei, não estava difícil, cara. É só seguir a Rafael Rodrigues, que ele é um cara muito esperto, dá muitas dicas e ajuda a fazer a prova, ajuda a desminuçar as provas. Você vê com mais claridade, já não tem muita dificuldade para você enxergar o que eles querem. Aí você só tem que, digamos, como posso falar, as dicas que está em cada pergunta você tem que olhar, às vezes não precisa nem ler a pergunta toda, você já sabe com uma só palavra onde que está a resposta. Agora, para você ver, né? Eu acho muito interessante. Porque você já trabalha há um tempo, você já conhece da medicina. Mas você vê que a prova do Revalida, ele é um esquema. Não é conhecimento. É isso que as pessoas têm que entender, tem que ficar não muito é claro. conhecimento, é Não é. verdade. Você tem que aprender como é que faz a prova. Você fez algumas provas. Você falou para mim que em 2016 você passou na prova teórica, não foi? Isso. Mas na prática você teve alguma dificuldade, não foi? Eu tive dificuldade, porque eu comecei justamente com a prova
de preventiva. Aí, quando entrei na estação, eu me di mal porque entrei e falei assim, o senhor está vindo para quê? Eu vou fazer sua consulta. Qual o motivo da consulta? Aí o fiscal falou assim, ele não é paciente. Aí me deu um branco, cara. Me deu um branco esse dia de tudo. Eu fiquei nervoso, aí comecei errado esse dia. Aí no dia seguinte eu falei assim, vou dar melhor. E como que? No segundo dia eu dei muito bem, mas não me deu para aprovar naquela vez. Ou seja, você vê, né? Muitas vezes, pequenas coisas que a gente fala sobre a preparação, como na prova teórica também. Quando eu fiz a prova prática, aconteceu algo tipo o que você falou agora. No primeiro dia, eu senti porque as estações eram mais difíceis. E aí eu pensei, quando eu comecei a fazer a estação, eu pensei, aparentou que a forma que eu tinha estudado não daria certo. Aí eu fiquei tentando encontrar alguma outra forma, tentando atirar para alguns lados, porque a forma que a gente estudou, que eu estudei para a prova prática, foi com o checklist já memorizado na cabeça. Acolhimento, anamnese, exame físico e as orientações de conduta. Então eu fazia sempre a mesma coisa. Só que quando eu cheguei lá e a paciente começou a dizer, não consta no checklist, não consta no checklist, eu disse, rapaz, eu acho que não vou conseguir fazer. Só que quando eu olhei as respostas, eu vi que não era para ter mudado a estratégia, era para ter feito a mesma coisa. No segundo dia, eu disse, independente de qualquer coisa, eu vou fazer o que eu estudei para fazer. Cheguei lá, foi quando eu tirei as maiores notas. Eu teve 2 estações que eu tirei, uma 9,5 e uma 10. Para você ver. Porque eu segui a minha estratégia. Mas quando você não está preparado, quando você não entende como é a prova, você perde porque você dá branco. Você chega lá e é diferente do que você esperava. Aí dá o branco. Eu entendo totalmente o que você está dizendo. É realmente assim mesmo. É complicado. Porque na verdade, quando você entra, aí você já tem 2 coisas negativas, 2 coisas que enfrentar. O nervosismo e o relógio que está do lado de você. E o relógio parece que passaram assim rápido. Você olha e o relógio já está em cima de você, já, o horário já passou os 10 minutos. É por Coisa isso. bem rápida. É por isso que eu digo, não é, as pessoas não têm que encarar como a vida. A vida não é assim. Você não chega para atender um paciente, pergunta uma coisa para ele e ele não lhe responde. Tudo que você pergunta, ele responde para você. Você consegue construir todo o caso. O que acontece no Revalida é um esquema. A gente tem que aprender a fazer do jeito que eles querem que a gente faça. Adivinhar muitas coisas, chegar assim e ter o mais provável pela epidemiologia. Porque lá na hora do atendimento, você não tem só epidemiologia. Você tem a clínica do paciente e a clínica é soberana. Aí o que acontece? Pense junto comigo. A gente sabe, todo mundo que estuda medicina tem a frase de praxe. A clínica é soberana. Beleza. Você chega lá para atender um paciente na prova prática. Você pergunta as coisas, ele não responde. Pergunta, ele não responde. Você não consegue fechar a anamnese, porque ele não responde nada. Aí você tem que pedir vários exames para poder chegar no diagnóstico, porque na clínica você não fez nada. Anamnese, exame físico não tem. Não tem nem a anamnese nem o exame físico. Você vai ter que o quê? Adivinhar. O que o Revalida está ensinando fazendo esse tipo de coisa? A clínica não importa. Só que na medicina a gente aprende que a clínica é soberana. O paciente, tudo que ele mostra pra gente é o que é o mais importante. Muito mais importante do que os exames. Só que lá na prova, algumas estações, ele despreza totalmente a clínica e dá somente os exames. Então, é isso que eu discordo da prova. Mas tudo bem. A gente aprende a fazer do jeito da prova. Não tem problema, não. Vamos fazer do jeito que a prova quer. Em 2021 agora. Além disso, Rafael, sabe o que acontece na prova prática? Tem muito a ver o ator e o fiscal. Por quê? O ator, às vezes, ele te dá muitas dicas se quer, mas se não quer, não te dá. Tal foi em meu caso, uma estação de obstetrícia. A paciente me falou, era dengue clássica, mas a paciente, a única coisa que me falou era febre. Era uma paciente grávida com febre. A primeira coisa que me vinha na cabeça, febre, eu falei, deve ser uma infecção urinária. Aí eu perguntei, você tem disúria, tem polasúria, tem aquilo, tem outro? Não. Aí pedi um exame de urina. Exame de urina normal. Aí me perdi, cara. Mas depois de que eu fiz, depois que a gente se reúne depois de fazer a prova, aí eu perguntei a umas pessoas que fizeram prova comigo. Aquela estação, o que te falou o ator?
Me falou que tinha dor nos olhos, que tinha dor na junta, que estava com febre mais de 5 dias. Pô, eu falei, te deu tudo isso? Sim. Eu falei, então não condiz com o que deve ser para todo mundo igual. Porque eu me vi, digamos assim, um pouco delegado nesse aspecto. Eu falei assim, como que uma prova dizem que é justa, que pode ser igual para um e diferente para outro? Eu declamei, inclusive, com o fiscal que estava ficando com nós aí fora. Falei, escuta, o ator falou uma coisa para mim, outra coisa falou para ela. Como que pode ser isso? Não, falou para todo mundo. Tá bom, falei assim, deixa para Deus tudo, porque Deus sabe o que sabe, faz as coisas. Mas é isso, a gente tem que estar preparado para essas situações. Não, Tem que estar mas preparado para essas te situações. falo, eu estou com uma certeza agora, com uma convicção de que vou aprovar tranquilamente, Rafael. Porque eu vou entrar bem tranquilo, vou entrar já a fazer minhas coisas que tenho que fazer, porque no primeiro dia, o que aconteceu? A primeira estação, eu não li minha tarefa que eu tinha que fazer. Eu fui direto, me sentei e comecei a conversar com a pessoa. Aí o fiscal falou assim, suas tarefas estão aí de lado. Quando ele me falou isso, já tinha passado tempo, aí ficou. Ou seja, você estava verde, você não estava preparado para a prova prática, não tinha se preparado para o esquema. Mas não é isso? Coisas acontecem quando você não entende e não está preparado. Eu hoje, assim, depois de ter feito a prova também, eu tenho muito mais entendimento sobre a prova. Porque eu sei, a prova não avalia conhecimento, ela avalia o esquema lá de você saber seguir aqueles passos. Então é isso que a gente vai fazer. No grupo da prova prática que a gente está fazendo, que é um curso de prova prática gratuito, e a gente vai fazer justamente isso. A gente vai ensinar, através da experiência minha e de outras pessoas que fizeram a prova, e outras provas também, como é lá na hora, porque é isso que as pessoas não falam. Olha, você sabe, você fez a prova, você sabe. Só uns 4 minutos você perde se apresentando, lendo aquilo, só 4 minutos você perde. Então não são 10 minutos, são 6. Não, são 6. Verdade. Entendeu? Então isso, alguém tem que te dizer isso. Não pode você ir para a prova sem a pessoa saber disso. Porque se você se prepara para 10 minutos, chega lá, são 6. Quem é que atende um paciente em 6 minutos? Existe isso? Não existe. Se 10 minutos já é absurdo, 6 minutos é 1000 vezes mais absurdo. Então, a pessoa tem que entender, lá na hora, ele não vai avaliar o seu atendimento, ele vai avaliar que você fale as coisas mínimas que você tem que falar dentro daquilo dali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar para cada situação. Se o paciente falar qualquer coisa, você tem que saber como reagir dentro daquela situação. Então, por exemplo, se você vê um paciente com colar cervical e numa maca, você vai já pensar de cara, eu vou ter que retirar esse colar e essa maca ou não? A primeira coisa que você vai pensar quando você entrar. Porque besteiras, né? Coisas bestas, assim. Quando você vê um paciente com alguma coisa enfaixada, você já entra, já vai olhar. Paciente traumatizado. Agora, você vai olhar para ele como um todo. Tem alguma parte enfaixada, porque, diga aí, ó, perdi ponto, porque ele tinha uma fratura, ele estava com a perna enfaixada, e eu pedi uma radiografia. Mas eu não tirei a faixa, porque quando eu toquei na faixa, ele sentiu dor. Eu não tirei, não deu tempo. Aí quando eu pensei em tirar, quando eu já ia desenfaixar, faltou tempo, porque eu demorei demais com as primeiras coisas. Então são essas coisas que você não está preparado, que você tem que preparar para qualquer coisa que aconteça. Então a gente vai revisar muito bem o ATLS, vamos revisar um monte de coisa. Uma coisa que me aconteceu, Rafael, também foi na estação de cirurgia de sutura. Aí eu me apresentei, comecei a conversar, li minha tarefa, comecei a conversar com o paciente, já comecei a falar qual era o motivo das vacinas, de tudo. Aí já comecei a falar que tinha que fazer a sutura. Aí pedi para o fiscal, posso considerar paramentado? Sim. Eu preciso agora fio nylon 3 euros e o material. Aí ele falou assim, procura o material, aí está na bandeja de maio. Aí tinham fios, mas era fio seda. Tudo seda. Aí ele falou assim, procura. Aí eu procurando, eu falei, é todo seda. Depois que eu perdi 2 minutos sem fazer isso, ele falou assim para mim, considere, dá vontade para
falar uma besteira para ele, pero por educação e respeito, cara, eu engoli seco e comecei, segui fazendo minhas coisas. E como era o último da turma que fazia as estações, o lugar onde se fazia o ponto, não dava para fazer o ponto. Eu falei, não consigo fazer. Não, você tem que realizar. Mas não dá. Aí até discutir tudo isso, o tempo passou. Eu fiquei muito triste com essas coisas que aconteceram, mas deixa eu falar, né? Não tem o que a gente fazer. A gente só pode olhar para frente. É a mesma coisa comigo. Imagine, é triste você perder por causa de alguns pontinhos, né? 1,25 pontos. Tem amigos que perderam por causa de 0,5 pontos, 0,4. Então é triste. Não, e a prova do ano passado que eu perdi por 0,15. Também, ó, tá vendo? É triste, é triste. Mas a de 2020, aí também nessa você botou pocando, como diz aqui o linguajar. Você tirou nota bem mais alta do que você precisava, né? Mas foi 0,15 na parte para a teoria, né? É a objetiva. Sim, mas esta vez Juan, eu falei assim, se vai ser o mesmo esquema do ano passado, 63 e 29, eu não vou perder de jeito nenhum. Aí eu fui focado, cara. E o que aconteceu no dia da prova, no sábado, no domingo, quando fui a fazer a prova, eu pedi no hotel me fazer acordar, só que não me acordaram. Sorte que o hotel era a 5 quarteirões da faculdade. Cara, eu corri, não tinha nem táxi, não tinha nem Uber, eu corri com minha mochila. Cheguei 5 minutos antes de fechar o portão. Mas foi uma experiência que uno não esquece, não. Mas eu quero te agradecer. Eu quero agradecer, Juan, a sua presença aqui na nossa live. Eu quero dizer que é um prazer conversar com você e que vamos estar juntos aí. Você que assistiu esse podcast Revalida, eu quero que, se você gostou, deixa aí o seu like, escreva aí o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe essa live com outras pessoas. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos vocês. Até mais.